Olá, povo de Deus, como é que vocês estão, homens e mulheres de Deus? Vamos lá para mais um devocional diário. Hoje o dia está maravilhoso, estamos recebendo chuvas de bênçãos de Deus e vamos estudar a palavra do Senhor, amém? A palavra se encontra em Provérbios 20, onde nós vamos estudar hoje o que Deus quer nos ensinar, amém? A palavra diz: o vinho é escarnecedor e a bebida forte, alvoroçadora. Todo aquele que por eles é vencido não é sábio. Como o bramido do leão e o terror do rei, o que lhe provoca ira peca contra a sua própria vida. Horroroso é para o homem desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. O preguiçoso não lavra por causa do inverno, pelo que na cega procura e não encontra. Como águas profundas são os propósitos do coração do homem, mas o homem de inteligência sabe descobri-los. Muitos proclamam a sua própria benignidade, mas o homem fidedigno, quem achará? O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Assentando-se o rei no trono do juízo, com os seus olhos dissipa todo o mal. Quem pode dizer: purifiquei o meu coração, limpei, estou do meu pecado, né? Limpo estou do meu pecado. Dois pesos e duas medidas, uns e outras são abomináveis ao Senhor. Até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. O que ouve, né? O ouvido que ouve e o olho que vê, o Senhor os fez, tanto um quanto o outro. Não ames o sono, para que não empobreças. Abre os olhos e te fartarás do teu próprio pão. Não vale, nada vale, diz o comprador, mas indo-se, então se gaba. Há ouro e abundância de pérolas, mas os lábios instruídos são joia preciosa. Tome-se a roupa aquele que fica fiador, né, por outrem, e por penhor aquele que se obriga a estrangeiros. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Os planos mediante os conselhos têm bom êxito. Faze a guerra com prudência. O mexeriqueiro revela o segredo, portanto, não se meta com quem muito abre os lábios. A quem amaldiçoou seu pai ou sua mãe, apagar-se-á sua lâmpada nas mais densas trevas. A posse antecipada de uma herança, no fim, não será abençoada. Não digas: vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Dois pesos são coisa abominável ao Senhor, e a balança enganosa não é boa. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, poderá o homem entender o seu caminho? Laço é para o homem o dizer precipitadamente: é santo. E só o refletir depois de fazer o voto. O rei sábio joeira os perversos e faz passar sobre eles a roda. O espírito do homem é lâmpada do Senhor, o qual esquadrinha todo o mais íntimo do corpo. Amor e fidelidade preservam o rei, e com benignidade sustém o seu trono. O ornato dos jovens é a sua força, e a beleza dos velhos as suas cãs. Os vergões das feridas purificam o mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Esta é a palavra do Senhor, amém? Que vocês possam, que nós, né, possamos ouvir a palavra do Senhor, aprender mais e mais com Ele e ter uma vida abençoada. Vamos para o estudo? Aqui Deus está falando, né? Fala de novo sobre o filho que quer vergonha para o pai, quer vergonha para a mãe. Fala sobre o homem que faz coisas más e Deus não se agrada, né? O mau vendedor, a pessoa que usa a balança errada, com dois pesos e duas medidas. Fala sobre a herança dos idosos, né? Que são as suas cãs, os cabelos brancos, suas experiências. Fala também sobre o jovem de força. Fala sobre quem proclama sua própria benignidade, né? A pessoa que se acha que ela mesma é boa, maravilhosa, né? Muito pelo contrário, a gente que tem que ser elogiado por terceiros e não se auto-elogiar, né? O justo anda na sua integridade, né?
Então assim, o justo que anda na sua integridade, felizes são os filhos depois dele. Isso aqui é bênção, né? Bênção de Deus. Mas vamos lá. Ó, a pessoa que bebe, né? Que bebe vinho, que bebe bebida forte, né? Acaba e que é vencido por essas bebidas, não é um homem sábio. Por quê? Porque ela acaba fazendo coisas vergonhosas, né? Envergonhando a sua família, seus filhos, né? Infelizmente. E que a gente não beba bebidas, para não passarmos vergonha. Nem nós mesmos, nem para nossa família, amém? Aí aqui vai falando, ó. A gente não arrumar contendas, porque não é bom, é insensato pessoas que arrumam contenda. A pessoa que é preguiçosa, não gosta de trabalhar, quando chega no dia da colheita, ela não tem o que comer. Porque se eu sou preguiçosa no inverno para trabalhar, no verão eu não tenho comida. Eu não tenho alimento para mim nem para minha família. Então não sejamos preguiçosos. Que nós possamos ser homens fortes e ativos na presença de Deus. Que possamos trabalhar para sustentar a nossa família. Amém? Que Deus nos dá força, nos dá saúde para a gente poder batalhar no nosso dia a dia. E vai falando sobre o justo, o injusto. Falar a pessoa que purifica o coração, né? Que é limpo do seu pecado. Então vamos purificar todos os dias o nosso coração e nos limpar do nosso pecado, para que Deus todos os dias nos perdoe. Porque nós somos seres humanos, nós pecamos todos os dias, infelizmente. Mas a gente tem que sempre se arrepender, pedir perdão, orar a Deus, pedir para Ele nos ajudar, a gente se consertar todos os dias, escolher o bom caminho todos os dias, escolher o bem todos os dias, escolher fazer as coisas certas todos os dias, para que a gente possa caminhar para no grande dia, quando Jesus voltar, a gente possa ir com Ele. Eu quero ir com Ele. Amém? Eu creio que você também quer. Vamos lá? E aí vai falando assim, olha, até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, se o que faz é puro e reto. Então assim, desde pequeno, os pais já vão observando, né, os filhos, se as atitudes deles são boas, se não são, e para o pai poder ir disciplinando e consertando e cuidando da criança, que nem tem um versículo que fala, né, que a gente tem que disciplinar nossos filhos com vara, lógico, dentro da medida. Tem que dar disciplina, tem que dar correção, tem que deixar de castigo, tem que proibir alguma coisa, para a criança sentir que ela não pode fazer coisas más. Ela não pode bater no irmão, ela não pode maltratar os animais, ela não pode responder a gente, falar palavrões. Então assim, a gente tem que ensinar a criança, né? E o açoite que eu falo não é de bater, é assim, dar correção, dar disciplina para a criança, né? Dentro da medida, né, de cada idade. Não é pra gente, Deus me livre, de jeito nenhum, a gente bater, judiar, de jeito nenhum, isso daí não se faz. Se fazia antigamente, quando não tinha leis para isso. Agora nós temos leis que protegem as crianças, que protegem os jovens, adolescentes. Nós temos que viver dentro da lei de Deus e dentro da lei dos homens, amém? Então vamos corrigir nossos filhos com sabedoria, né, dentro da lei, às vezes até com a ajuda de um psicólogo, como que a gente deve conversar com nossos filhos. Se a gente não conseguir, estiver numa idade que a gente não consegue mais conversar com eles, a gente pode pedir ajuda também, pra gente saber como chegar neles, conversar e dar aquela disciplina que a gente precisa dar pra eles, certo? Hoje em dia uma disciplina muito boa é tirar o celular, sabe? Tirou o celular, você consegue obediência rapidinho. É uma opção muito prática pra gente cuidar dos nossos filhos. Então, e aí vai falando, né, pra gente não amar o sono, pra gente não empobrecer, porque a gente precisa trabalhar, né, cuidar uns dos outros, né, cuidar da nossa família. E vai falando, pra gente poder, ó, suave ao homem é o pão, né, ganho com fraude, mas depois sua boca se enche de pedras. Olha que terror, né, pedras de areia. Então assim, não se ganha o pão com fraudes. Não trabalha com coisas erradas, né? Aqui Deus está nos alertando. Não trabalhe com coisas erradas, não trabalhe fazendo fraudes, não trabalhe com balança enganosa, vendendo as coisas pelo peso errado, não trabalhe vendendo coisas no valor a mais do que o que aquele produto vale. Então assim, Deus está nos aconselhando. Não faça coisas erradas, porque no fim daquilo você vai ter a consequência. Amém? Então vamos trabalhar honestamente, vamos vender as coisas corretamente, com preço correto, com peso correto, vamos vender as coisas honestamente, fazer o nosso trabalho honestamente. Amém? Porque a gente só vai ter bênçãos na nossa vida. Fala pra gente não ser mexeriqueiro, pra gente não revelar o segredo dos outros. Se alguém chega até nós, nos conta um segredo, a gente tem que guardar o segredo. Não podemos ser mexeriqueiros, temos que ser amigos leais, né? Aí vai falando aqui, ó, quem amaldiçoou seu pai e sua mãe, apagar-se-á a sua lâmpada.
e você vai ficar na mais densa treva. Então, assim, você está falando dos filhos. Os filhos que amaldiçoam pai e mãe. Ah, o meu pai não fez, me proibiu isso, me proibiu aquilo. Ah, ele é não sei o quê. Aí xinga o pai, xinga a mãe, amaldiçoa. Não faça isso, porque os seus dias serão abreviados, vai apagar sua lâmpada e você vai viver nas trevas. E, infelizmente, aí é onde os filhos começam a desobedecer, começam a ser rebelde, aí vai para o caminho do mal e, infelizmente, acaba em caminho de morte. Amém? Eu sei disso porque eu já passei poucas e boas na minha adolescência, na minha juventude, por desobedecer minha mãe, por desobedecer meu pai. Eu comecei a enveredar por coisas erradas. Graças a Deus não me meti com nada assim muito grave, mas sofri algumas consequências de alguns atos que eu tive, né? E de, às vezes, xingar minha mãe, porque ela não deixava eu fazer tal coisa, e aí eu xingava ela e desrespeitava ela. E aí eu sofri as consequências do que eu fiz. Não faça isso, amém? Porque a gente precisa honrar nosso pai e nossa mãe para a gente poder honrar Deus também e sermos abençoados. Estamos aqui nessa terra para viver uma vida em abundância, com coisas boas e com muitos sonhos realizados. Amém? E aí vai falando para a gente poder, os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como, pois, o homem poderá entender o seu caminho? Então, assim, a gente não entende o nosso caminho. Por exemplo, a gente enxerga um palmo à frente do nosso nariz, por exemplo. Deus deixa a gente enxergar, tipo, 2 metros do caminho. Mas a gente não enxerga o restante. Você não sabe o que vai acontecer com você ali na esquina, quando você virar na esquina. Você caminha, aí tem uma esquina, tem uma curva, você não sabe o que vai acontecer com você naquela curva. Você não tem ideia, você não conhece o seu caminho. A 2 metros, a 1 metro, às vezes, a gente não conhece o nosso caminho. Tem pessoas que têm livramento de questão de 1 segundo. A pessoa tem um livramento que Deus deu para ela. Deus enviou o anjo foi lá e livrou ela no exato segundo aonde o caminhão ia passar. Naquela beira da calçada. A pessoa ia atravessar, o anjo foi, puxou a pessoa em 1 segundo. O caminhão subiu na calçada e a pessoa foi livrada da morte. Em 1 segundo, um avião conseguiu pousar e deu tudo certo. Os tripulantes foram todos salvos. 1 segundo, o piloto de um carro de corrida conseguiu frear o carro no tempo certo e se livrou da morte e livrou os outros companheiros de um acidente. E assim por diante. Em 1 segundo, a nossa vida, ela é livrada dos... Deus nos livra da morte, de acidentes, em questão de segundos. Mas nós precisamos estar diante dele. Nós precisamos estar aos pés do Senhor, orando, clamando, dependendo dele. Que ele não vai nos dar o livramento da morte. Muita gente já contou vários testemunhos que sofreram acidentes de carro. Tipo, tem lá 5 amigos, vão sair no carro para poder ir para balada. Aí a mãe não quer que vá. Aí ele teima e vai. Aí a mãe fala assim, vão com Deus. Já aconteceu isso. Vai com Deus. Aí a pessoa falou assim, mas Deus não cabe aqui no carro, mãe. Brincou com a mãe. Zoando com a mãe, achando que era brincadeira. Aí a mãe falou, vão com Deus, que Deus proteja vocês. Aí o jovem falou, mãe, Deus não cabe aqui no carro, tá lotado, né? Aí o carro bateu, sofreu um acidente, os jovens faleceram, infelizmente. Aí quando o policial abriu o porta-mala do carro, tinha uma bandeja com 30 ovos intactos no porta-mala do carro. Isso é muito sério. Como os jovens tirou o sarro da mãe e zombou da oração da mãe, Deus permitiu que acontecesse aquela situação. Mas os ovos estavam intactos dentro do porta-mala. E várias outras situações. Tem vários acidentes que a gente vê, principalmente de incêndios, aonde a Bíblia, sempre a Bíblia, que está na casa ou no local do incêndio, está intacta. Gente, isso é muito sério. Isso daqui não é um mero livro. Isso aqui é a palavra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. É muito sério isso aqui. A gente tem que crer e tem que acreditar que Deus é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o Criador dos céus e da terra. Deus é o nosso Criador, o nosso Pai amado. Jovens, acreditem que Deus existe. Acreditem nas orações da sua mãe. Se você ainda não serve a Jesus, mas acredite na sua mãe. Acredite nas orações dela. E dependa das orações da tua mãe. Para que você seja protegido por Deus, pelos anjos do Senhor, com as orações da tua mãe, do teu pai, dos seus avós. Sejam obedientes. E se puder, em nome de Jesus,
Vá para os caminhos do Senhor. Vá para a igreja com a sua mãe, com seus pais. Vá, porque você só tem a ganhar servindo ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que vocês possam andar nos caminhos do Senhor, servir a Jesus, ouvir a voz do Espírito Santo e terem uma família muito abençoada. Muito abençoada. Em nome de Jesus.